Fala galera, esse é o Maná Eterno. Vamos estar falando sobre a palavra do Senhor, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Esse é um canal novo que a gente está fazendo para falar de assuntos diversos da palavra do Senhor. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse, desse o seu like para ajudar a gente a fazer o canal ter mais notoriedade no YouTube, tá bom? Bom, a palavra de hoje é: somos cães, porcos ou ovelhas? Bom, vamos ver as características. Em João 6,60, nós vamos ver a característica de cães e porcos. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui o contexto é que Jesus começou a dar uma admoestação um pouco mais forte, mais firme, que eles precisavam ouvir, e muitos deles começaram a abandonar Jesus. E isso é típico de uma característica de cães e porcos, que não aguentam ser admoestados. Então, o admoestador, que é Jesus, fez a seguinte pergunta, 67. Então perguntou Jesus aos 12. Ele agora volta-se para os 12 discípulos que ele havia escolhido e pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem ir embora com eles, não? Essa foi a pergunta de Jesus. Por quê? Porque Jesus agora estava ensinando a eles que eles precisavam se abster do pecado, precisavam dedicar-se mais a Deus, precisavam voltar à sua vida com mais santidade, e isso requer renúncia. E muitos não quiseram isso, só queriam quando ele estava multiplicando os pães, quando ele estava ali abençoando, curando todo mundo. Quando ele veio trazer um ensino, ninguém quis. Então, temos a célebre frase do apóstolo Pedro, que é a característica de uma ovelha. Ele diz assim, versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, o apóstolo Pedro não falou para onde iremos, como muitos costumam falar. Ele disse para quem, porque Jesus era um mestre que escolheu os seus discípulos. Então eles poderiam ir seguir outro mestre. Mas o apóstolo Pedro diz: para quem iremos? Para qual mestre? Não tem outro. Só o Senhor tem palavras de vida eterna e eu quero a eternidade. E por eu querer a eternidade, eu aceito as suas admoestações. Podem ser palavras duras, podem ser palavras firmes, mas eu sei que é palavras com amor. Isso é uma característica de ovelhas. Porque nos tempos atuais, muitos estão com comichões no ouvido, tal como aqueles discípulos, que não suportam mais ouvir uma palavra firme, mesmo que seja para benefício dele. Então se comportam como cães e porcos. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor, e embora que às vezes não goste muito, é uma palavra firme, dura, mas é para o bem da pessoa. Então, esse é um comportamento de ovelha. E aqui em João 10, 27, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é a ovelha do Senhor, ouve a voz do Senhor. A sabedoria de Jesus também em Mateus 7, 6 nos dá uma dica de como proceder. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então aqui Jesus está nos dando uma dica para que a gente não dê as coisas santas, que é a palavra do Senhor, para aquele que quer escarnecer, aquele que não entende nada. Então quando você vai chamar a atenção de alguém com amor, vai exortar, porque exortação não é só na ignorância, é por amor, Aliás, não deve ser na ignorância, deve ser com amor. A admoestação.
E quando uma pessoa tem mais características de ovelha do que dos outros dois animais, cães e porcos, ela se torna como um sábio, que admoesta o sábio, diz provérbio, ele se tornará mais sábio, mas admoesta o tolo e ele vai virar seu inimigo. Então aqui, quem é cão e porco, nas suas características, ele recebe as pérolas, que é a palavra de Deus, para a melhoria dele, como se fossem pedras de apedrejamento. Então, ele, quando ouve aquilo, ele parte para cima de quem está falando. Quem é você? Se tornou santinho agora? E aquilo outro, isso aqui. Ele parte para cima e dilacera aquele que está lançando pérolas, porém para ele são pedras de apedrejamento. Então precisamos ter esse discernimento também. Então aqui em 2 Pedro, ele vai nos dar o comportamento de cães e porcos. 2 Pedro 2:20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo que quem se converte a Cristo e depois, por alguma razão ou outra, quer voltar à vida antiga, é como um cão que volta ao seu próprio vômito ou uma porca que se lavou, mas volta para o lamaçal. Me lembra aqui o texto que Jesus disse: quando alguém é livre, é liberto de espírito maligno e não convida o Espírito Santo para habitar naquele corpo que o Espírito Santo limpou do espírito maligno, o espírito maligno sai por lugares áridos e depois ele volta e olha para aquela casa, que é o corpo humano, e vê que ele não convidou o Espírito Santo para viver lá dentro. Porque o Espírito Santo, para aquela pessoa, foi apenas um diarista. Ele só foi lá, fez a limpeza e ele não convidou para viver lá dentro. E o Espírito Santo, educado do jeito que é, não adentrou à força. Então, quando o espírito maligno olha que está vazia, limpa, ele vai, chama mais 7, e o estado deste se torna pior do que o primeiro. Então, é a mesma situação aqui. É melhor nunca ter conhecido a verdade do que conhecer e abandonar, porque a situação piora muito mais. Então que a gente seja ovelha e tenha características de ovelha, que possa ouvir as admoestações do nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. A paz a todos.